com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar sobre notícias falsas que circulam na internet, influencia a opinião, a visão de pessoas. Lembrando que nem sempre ter uma opinião formada que você acha até que é sua, significa ter razão. Alguém formatou alguma coisa e colocou, e muitas pessoas acreditam em tudo. Érica Azusa, jornalista, especialista na área, seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigada, Robson. Boa tarde. Prazer tê-la conosco, Érica. E eu inicio a nossa entrevista, hoje, inclusive, pedindo desculpa aos telespectadores que eu vim correndo e acabei não deu tempo de trocar o tênis pelo sapato, aí estou aqui, viu? Pode mostrar na câmera aí, não tem problema não. Não, na aberta também, estou aqui de tênis. Pois é, não deu tempo, eu vim de tênis mesmo, mas é isso mesmo, vamos embora, né? Agora, eu gostaria que Érica pudesse falar para a gente, né, o que é que configura uma notícia falsa? Ou melhor, quais são os tipos de notícia falsa? Ai, Robson, olha, são muitos tipos, né? Mas basicamente o que a gente sempre afirma é que a notícia falsa é aquela que é produzida com essa intenção. Ou seja, com a intenção de gerar desinformação, com a intenção de gerar lucro, né? Com a intenção de gerar a confusão na cabeça das pessoas e principalmente difamar o nome de alguém. Que é um exemplo que a gente tem visto muito agora durante a campanha eleitoral, de ambos os lados. Pois é. E aí tem um detalhe importante, que é o seguinte, o que caracteriza uma notícia falsa? Muitas vezes você pega uma foto que foi de tempos atrás, faz uma montagem como se fosse algo de agora e joga aquilo nas redes. Uma coisa é, de repente, o candidato falar, ele dizer. Isso aí você não tem como desdizer o que você está vendo e ouvindo. Não é? É igual a São Tomé botando o dedo na chaga de Cristo. Eu estou vendo e estou ouvindo. Mas tem coisa que é montagem, que junta coisa do passado com o presente. Tem várias outras formas também, né? Sim, sim. Você tem fake news de fora de contexto, por exemplo, né? De você usar uma foto antiga dizendo que é hoje. Você tem a fake news de fora de conteúdo, quando você tem lá uma manchete, um título, e você clica pensando que é uma informação, e quando você vai ver o conteúdo é totalmente diferente, totalmente manipulado. Então, assim, tem vários tipos de fake news. Isso é algo que nós estamos vivenciando na prática, né? Há estudos empíricos, há experiências, há testes sendo realizados em diversas universidades, vários grupos, né? Não só da área da comunicação, mas também da área da programação, da área da ciência social, está visualizando isso, da área da psicologia também, né? Para entender exatamente o que leva as pessoas a confiarem muitas vezes em informações falsas. Né? Você tem, por exemplo, o viés de confirmação e a pós-verdade. O que seria a pós-verdade? Você visualizar uma informação que tem a ver com o que você opina, com a sua crença, com a sua opinião, e você já acreditar naquela informação apenas absolutamente porque ela tem a ver com o que você defende. Né, que é algo que a gente tem visto bastante agora. Isso. E faz com que a pessoa compartilhe uma informação muitas vezes sem nem ler, sem nem clicar no link, sem nem checar sem saber se a informação é verdadeira. Pois é, e há um detalhe, informação importante que a gente observa, que é o fato de que as pessoas vão acreditando em quase tudo aquilo que se publica. Mas eu concordo, mesmo que seja mentira, a pessoa vai e repassa. Tem um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que mostra, por exemplo, o que foi a campanha de Donald Trump, que é muito semelhante ao que acontece com a campanha de Bolsonaro. O passo a passo é igualzinho. E lá eles fizeram até um teste. Criaram a seguinte história, de que lâmpadas fluorescentes eram espalhadas pelas cidades com o objetivo de deixar as pessoas mais passivas e mais fáceis de serem manipuladas. E fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para perguntar se as pessoas acreditavam nisso. 11% da população acreditou numa coisa louca criada pelos próprios cientistas, pesquisadores, como uma forma de teste para saber até que ponto as pessoas acreditavam. Não acreditavam até, Érica, inclusive, que foi o próprio governo que criou as condições do ataque 11 de setembro acontecer dentro do próprio país. Né? Ou seja, já criam argumentos, 25% das pessoas acreditaram nisso. É muito alto, é muito alto. E assim, quando a gente pensa, Robson, no que está vindo por aí, né? Porque agora, nesse período eleitoral, tem se discutido muito o contexto das fake news e o quanto as fake news estão impactando. A gente teve, por exemplo, um primeiro turno, né, em que só no dia 7 de outubro mais de 1 milhão de notícias falsas foram compartilhadas. Nossa Senhora. Né? A notícia falsa em escala industrial, né? Escala industrial. E assim, quando a gente pensa nas plataformas, o WhatsApp tem sido a principal plataforma utilizada.
porque é muito mais difícil para você monitorar. Né? Isso. E a própria empresa, o próprio WhatsApp, não cria barreiras suficientes para limitar, mesmo que temporariamente, isso. Né? Essa semana, inclusive, saiu um artigo no The New York Times, né, feito, assinado por vários pesquisadores, entre eles a Cristina Targaglia, que ela é da agência Lupa, ela é a fundadora da agência Lupa, que é uma das principais agências de fact-checking aqui do Brasil. De checagem de notícia se é falsa ou não. Né? Exato. E, inclusive, nesse artigo, não só ela, como outras pessoas, outros pesquisadores, né, chamam a atenção do WhatsApp no sentido de, olha, não basta só a gente, não basta só as agências de checagem, os jornalistas, né, realizarem um trabalho de verificação dos fatos e publicarem essas informações. É preciso vir da fonte alguma alteração para que nesse período, nessa reta final aí das eleições, né, hoje, dia 18, faltam 10 dias para as eleições, pelo menos a gente consiga minimizar, porque, gente, está acontecendo realmente uma avalanche de informações falsas e de forma industrial. É realmente difícil você combater essa velocidade. Tem pergunta do telespectador. Ana Paula, de Candelária. Ela quer saber se tem como uma pessoa identificar um vídeo falso sem ser especialista na área. Como saber se ele é editado, se é falso? Tem alguma pista, alguma dica para que as pessoas percebam? Olha, é bem difícil, Ana Paula, né? É bastante difícil, Ana Paula. Inclusive, essa discussão das deepfakes, né, assim, da fake news em vídeo, é algo que a gente vai ouvir falar cada vez mais, inclusive pós-eleição. Existem já softwares, ferramentas que você consegue fazer manipulação em vídeo a partir de uma foto. É bastante assustador quando você vê a coisa funcionando, né? E assim, para você identificar, eu sugeriria, né, com o contexto de hoje, que você busque esse vídeo em outras fontes. Cheque realmente quem é que está postando esse vídeo. Em fonte oficial. Exato. É você buscar, por exemplo, veículos de informação que têm credibilidade, que você confia. Isso facilita. Isso. E há um detalhe interessante, né? Geralmente as pessoas que estão... Quando você pensa no Instagram, por exemplo, para você descobrir um fake, tem algumas dicas, né? Quando é falso. Ou mesmo quando é um perfil a serviço de alguém. Geralmente você percebe que o número de pessoas que ele segue, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, é muito superior ao número de pessoas que seguem a ele. E às vezes, raramente você encontra fotos de pessoas ou que mostre que é alguém real. Muitas vezes é só informação de um lado, que são os robôs que disparam, né? Às vezes criados por pessoas, às vezes criados por computador e ficam disparando aquilo dali para denigrir a imagem de algum candidato, né? Sim, tem bastante isso. E tem também o fato de você observar se o vídeo é atual, se é antigo, se há uma diferença, por exemplo, na maneira como a pessoa fala para o vídeo, né? O áudio e o vídeo, que às vezes dá uma diferençazinha, você consegue perceber isso. Se essa é uma informação que está circulando em vários grupos, né? Sem um porquê, sem um motivo e sem fonte. Tudo isso ajuda. E principalmente, se você identifica que é um vídeo falso, esclareça isso para os seus amigos, para a família, né? Deixe isso claro, olha, isso aqui é uma informação falsa. Né? E outra dica, Robson, é a pessoa também visitar sites de verificação de fatos. Né? Então você Quais tem são hoje, os sites, Érica? Tem vários. Hoje você tem, por exemplo, da agência Lupa, você tem o Fato ou Fake, você tem o site do Comprova, você tem a do Aos Fatos, né, o site, você colocando lá no Google Aos Fatos, você tem acesso a esses sites e eles estão 24 horas por dia monitorando informações e publicando informações. O próprio TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, há uma semana colocou no ar também um site para desmentir várias notícias falsas que estão circulando. Pois é um desserviço, é uma afronta à democracia. Inclusive a história do kit gay foi comprovada, inclusive, que era notícia falsa. Muita gente revoltada com um certo lado da campanha, sobretudo o público evangélico, o pessoal mais conservador, acreditou que isso era verdade e foi comprovado que era mentira. Como essa, tantas outras mentiras são colocadas diariamente. Isso influencia, isso prejudica a democracia, a verdadeira escolha daquela pessoa que gostaria de votar em alguém ou não gostaria de votar em outra pessoa, mas às vezes escolhe o que ela chama de menos pior, porque acha que aquele candidato cometeu certas coisas, mas quando vai ver foi mentira, né? Pois é, né, Robson? E aí quando a gente pensa que está nas nossas mãos,
né, observar essas informações e realmente ter uma leitura crítica desses veículos de informação. E principalmente pensar no futuro do país, né? A gente pensa, não, vamos ver o que realmente é verdade, o que é mentira nisso tudo. E a internet, ela está aí, ela é uma ferramenta valiosíssima que pode ser bem utilizada, né? E aí nós, por exemplo, enquanto jornalistas, né, enquanto professores, temos também esse papel de espalhar essa informação, de dizer, olha, você também, independente da sua área profissional, independente da sua faixa etária, você tem condições de checar na internet o que realmente é verdade, o que é mentira. Exato. O que preocupa também é o fato de que muitas pessoas acabam passando a notícia ou porque fica despercebida e é tocada emocionalmente, né? No momento em que está se usando mais a emoção do que a razão, né? E tem candidato que acaba crescendo muito porque publica esse tipo de notícia que ataca no emocional da pessoa e aí você não raciocina no que você está fazendo, no que você está acreditando. E age por impulso. Sim. Agindo por impulso, você dissemina notícia falsa. E fora que no WhatsApp, por exemplo, agora após primeiro turno e durante o primeiro turno também aconteceu bastante isso, né? A criação de grupos e cada grupo de WhatsApp comporta até 256 pessoas, né? E aí você de repente vê o seu número incluído num grupo que você não conhece ninguém. Quer dizer, o que você posta no grupo também é responsabilidade sua, né? Se a gente for pensar juridicamente, se acontece algum problema, Você não só os também é administradores responsável. são responsáveis. Então isso também é algo que a gente precisa deixar muito claro. Nós, enquanto usuários das redes sociais, somos responsáveis pelo que publicamos e pelo controle dessas informações. Perfeito. Mais uma pergunta do nosso telespectador Wellington. Ele está querendo saber se quem compartilha também pode ser penalizado, além daquelas pessoas que criam a notícia falsa. Então, a justiça ela tem condições de checar essa informação. A diferença é que, por exemplo, no WhatsApp existe essa dificuldade, porque é criptografado, né? Então, a dificuldade é essa. Eu não posso afirmar que a pessoa não vai ser penalizada, mas em diversas redes sociais, a justiça tem condições de ter acesso a essas informações, de saber quem compartilhou. E aí, se isso, obviamente, né, for investigado, pode sim chegar à pessoa. Tem um grupo, inclusive, que é muito disseminado aqui no Rio Grande do Norte, lamentavelmente, é a história dos opressores, ligado ao candidato Bolsonaro, que já está em investigação policial. Alguns querem dizer que é notícia falsa, mas na verdade não é. Então, todos que estão ali serão responsabilizados e a gente espera que sejam responsabilizados duramente. E até, Érica, finalizando o programa, só registrar aqui a profunda lamentação com o tipo de coisa que está acontecendo. Às vezes a pessoa quer se expressar, emitir algum tipo de opinião, e é como se já a censura estivesse em prática. Sim. Eu quero aqui prestar minha solidariedade pública ao promotor de justiça, Dr. Morton Maris, que foi acionado pela Corregedoria do Ministério Público por ter emitido certas opiniões que não tem nada demais. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de patrulhamento é absolutamente lamentável e eu gostaria de repudiar aqui, prestar minha solidariedade ao Dr. Morton Maris. Por outro lado, tem promotores, inclusive, que fazem campanha diariamente, não acontece nada. E detalhe, fazendo doação a candidato. Então isso aí é muito grave. Por que o que vale para um não vale para os outros? Érica. Não, eu ia só complementar a que eu tinha comentado antes, Robson, em relação às fake news, que assim, a gente tem ouvido falar muito das fake news em relação à política, mas as fake news, ela está em todas as áreas, né? A gente vai ver aí, pós-eleição, muita discussão ainda sobre isso. Exatamente. Você tem o revenge porn, por exemplo, a parte de pornografia que pode atingir a todo mundo na internet. Verdade. Tem vários assuntos, mas né, o nosso tempo está acabando. É verdade, vem aí a propaganda eleitoral. Agradeço a sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba o kit de produtos Lucena para aproveitar com amigos e familiares. Obrigada, Robson. Obrigado, Érica. Vem aí a propaganda eleitoral gratuita. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.